Oi, gente, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo em mais um episódio do podcast Quem é Jesus para você? Hoje o tema do episódio é Jesus na história da Bethesda Brasília e estamos com convidados aqui generosamente especiais. Estamos com o nosso casal de pastores, Rodrigo e Cíntia, e que eu posso dizer também que é o nosso casal de amigos, nosso casal de intercessores e de tantas coisas que Deus tem levantado vocês para ser. E eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui. Então, por favor, se apresentem um pouquinho. Olá, é muito bom estar aqui de volta no nosso podcast para um episódio bem especial, né? Que me faz lembrar as palavras de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, né? Então, falar da nossa história sempre é uma bênção, é uma alegria estar aqui. Rodrigo? Vai ser bem legal poder trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bem, o convite hoje é para mergulharmos na história da Bethesda Brasília, e que nesse mês está fazendo aniversário, né? Está completando 15 anos, olha só, uma debutante, né? E a gente está muito feliz com isso e prontos para comemorar, para a grande festança que vai ter daqui a pouco. Então, convido vocês para viajar no tempo com a gente. E para rememorarmos, né, o que foi vivido até aqui, a gente vai começar realmente do início, né? Por onde tudo começou. E aí eu quero perguntar para vocês, antes de 2008, como foi isso? Eu acho que vocês até já falaram um pouquinho, né? Mas vamos resumir um pouquinho de como foi essa história aí antes de 2008, que é o ano de fundação, né, da Bethesda, realmente. O primeiro culto foi 13 de setembro de 2008. Conta aí, pastor, como é que foi? Começou tudo? Começou com a gente vindo morar em Brasília. A gente morava em São Paulo, congregava na Bethesda em São Paulo. Nós nos casamos em setembro de 2005, 24 de setembro de 2005, e antes mesmo de casar eu já morava em São Paulo e congregava lá, e a Cíntia foi se casar comigo e congregamos lá até 2008, quando a gente veio para cá. E quando a gente veio para cá, a gente, né, amava tanto a igreja em São Paulo, a experiência que estávamos vivendo, que a gente sentiu no coração essa impulsão divina por começar uma igreja aqui. Claro que a gente só pensou isso porque não sabia o que era, nunca tinha feito antes. Então, a gente se dispôs e no último culto que nós estávamos na Bethesda em São Paulo, a gente foi ao culto já com o coração dolorido, né, pela despedida, e se propondo a conversar, né, com o pastor Ricardo para se despedir dele, pastor Ricardo Gondim. E ele fez um culto, né, o tema da mensagem dele naquele domingo foi por que abrimos igreja. E eu me lembro que ele dizia que nós não abrimos igreja simplesmente porque queremos ter, enfim, um outro espaço, mas abrimos igreja porque ainda tem muita gente que precisa ser alcançada. E quanto mais espaços em que o nome do Senhor possa ser adorado, possa ser buscado, conhecido, estudado, vivido, isso então justificaria conversarmos sobre Jesus. Então, acho que nunca tinha passado na minha cabeça essa ideia, imagino que na Cid também não. Mas naquele culto, enquanto ouvíamos a mensagem, eu e ela fomos direcionados nessa mesma
direção mesmo, né? Assim, fomos orientados por Deus com esse desejo que começou a nascer estranhamente. E aí, ao final do culto, muito sem graça, muito constrangido, eu e ela fomos ao pastor Ricardo Gondim e conversamos com ele rapidamente na porta. Falamos: pastor, a gente adorou sua mensagem. Não, brincadeira, nem foi assim. Foi: pastor, a gente ouviu a mensagem e nós viemos para nos despedir, estamos nos mudando para Brasília e a gente queria sua autorização, sua bênção, enfim, para começarmos lá uma Bethesda aí em Brasília. Ele falou: claro, podem abrir. Ele falou: ele não levou a sério, não. Não, pastor, a gente está falando sério, a gente, né, entendeu que essa é a vontade do Senhor e a gente quer o seu apoio mesmo. Não, tá bom, eu vou lá, podem começar, não tem problema não. E aí, uma das minhas memórias desse domingo é de sair da igreja com ela do lado, só éramos nós dois, não tínhamos filhos ainda, e eu dirigindo para casa, falei assim: a gente teve essa conversa mesmo com o pastor Ricardo? Aí ela falou assim: foi. Sim. Agora, assim, é importante lembrar um detalhe aí, meu amor, que não foi no culto que a gente decidiu abrir igreja aqui em Brasília. Nesse processo de mudança para cá, porque eu ia começar a trabalhar, eu tinha que vir antes, ajeitar a mudança. E aí o Rodrigo vinha, passava o fim de semana comigo aqui, porque ele ainda trabalhava em Santa Catarina. E a gente percebeu que a gente estava num caminho que não dava para voltar atrás. Então, quando a gente foi a São Paulo nos despedirmos e despachar a mudança, a gente já estava com o coração queimando por isso. A gente já não encontrou mais o ambiente, nem a nossa vida era mais a mesma. Então, a gente se sentiu impulsionado a prosseguir no caminho que a gente estava agora como Bethesda, e também porque a gente tinha percebido uma não digo uma oportunidade, mas assim uma missão pulsando, né? Alguns amigos sem congregarem, alguns conhecidos nossos que não iam à igreja alguma, que nunca tinham ido, ou seja, então foi pensando nisso, com o coração ardendo assim, que a gente foi à igreja para se despedir, e a gente chega lá e ouve o pastor Ricardo pregar sobre algo que a gente nunca tinha ouvido, não era a pauta daquele ano, porque isso é um presente que a gente traz de São Paulo, são as ministrações da palavra à igreja serem uma sequência de um livro da Bíblia, né? Raramente é um tema avulso, né? O pastor, o pregador da semana, ele não acorda e diz: eu vou falar sobre isso. Não, há um encadeamento, né, de textos. Então, assim, eu nem me lembro se estava no cronograma ou não, eu sei que a gente foi muito impactado, porque a gente foi para a igreja com esse pensamento de que como que a gente ia fazer em Brasília se a gente não era mais nós não éramos mais as mesmas pessoas. Já agora era algo como que casal, vinha incomodando o coração de vocês. Levantar a mão. Já era algo que vinha incomodando o coração Sim. de vocês. Qual o ambiente que... Para mim era, né? Então, agora, esse vai ser um episódio das contradições. Então, porque mas a gente isso, tem visão inclusive, diferente. deixa eu até explicar uma coisa aqui, porque, assim, eu faço parte disso há muito tempo. Assim, há muito sabe? tempo, Então, gente. Ele não é o host desse episódio à toa. Mas, assim, eu só quero lembrar que, assim, eles, por um tempo, inclusive, o Rodrigo morou em São Paulo. Quer dizer, desculpa. Também. Também. O Rodrigo morou em São Paulo e a Cíntia em Brasília. Depois, a Cíntia foi para São Paulo e o Rodrigo foi para... Não. Santa Catarina. Foi para Santa Catarina, isso. Então, o Rodrigo morando em Santa correndo Catarina. atrás desse moço, né? E a Cíntia em São Paulo. Mas, assim, então, geograficamente, eles estavam em momentos distintos, né? Assim, apesar de viverem as mesmas coisas. Não, assim, mas nesse momento, a gente já era casado. Sim, vocês já estavam casados. Há 3 anos. Então, assim, eu entendo... Eu só quero dizer que, assim... É muito fácil perceber que a mesma experiência pode ter gerado... Não, é isso que eu ia dizer. É que eu não digo a gente. Pensamentos, sensações diferentes para os dois, exato. que assim, estavam em contextos, em muitos momentos, em contextos diferentes, inclusive. Sim. Eu acho que até pelo jeito da Cíntia, e meu, obviamente, que são diferentes, assim, eu acho que, né, com ela a coisa foi mais paulatina. Talvez essa construção, né, dela perceber que voltar para Brasília tinha isso. Ela já tinha... voltado algumas vezes a Brasília, ela veio antes para Brasília do que eu, e
ao chegar aqui, ela encontrava pessoas no supermercado, encontrava pessoas na rua, e as pessoas perguntavam: e aí, você vai congregar com eles? Então, eu acho que isso já angustiava. Eu não estava vivendo isso. É verdade. Então, por isso que eu digo assim, para mim, isso não tinha passado pela minha cabeça. E a gente não tinha conversado sobre isso eu tenho certeza. Né? Então, é isso que eu estou falando. Então, pode ser que para ela tenha sido uma construção, e 15 anos depois eu estou descobrindo, mas para mim não. Para mim foi exatamente, né, aquele dia. Inclusive porque era algo, como eu falei, não pensava, e o Ministério Pastoral na Bethesda não existia, assim, né? A gente não tinha sido reconhecido, então, para mim isso não fazia o menor sentido naquela época, né? Interessante. Como assim? Pode ser que eu esqueça, eu quero até perguntar, qual foi o ano do reconhecimento do pastorado de vocês? 2019. Ela vai lembrar melhor. 2019. 31 de março? 30 de março Quase. de 2019. Foi a minha ordenação e o reconhecimento do ministério dele. Sim, legal. E olha só, depois dessa conversa com o pastor Ricardo, sabe? Teve algum momento que bateu a ficha assim, caiu a ficha é um termo, enfim. Depois a gente explica. Procura no Google, o que significa. Revela a nossa ideia. Então, quando caiu a ficha assim, eita, sabe, bateu aquele medinho, bateu, sabe, um temor, uma dúvida, ou será que vai mesmo, será que não vai? Quais serão os próximos passos? Como é que foi isso aí depois, entendeu? Eu nunca tive esse medo, não. Assim, até meio... olhando para trás agora, eu não consigo ver nenhum momento que pensei assim, Senhor, será, como o pessoal fala, né, isso vai virar? Isso vai prosseguir? Eu sempre vivi muito o dia que eu estava vivendo, sem expectativas. E, aliás, acho que eu vivo assim até hoje, sabe? De pensar... Eu estou fazendo uma disciplina na faculdade teológica que se chama Gestão Eclesiástica, que tem hora que me dá meio que um desespero. Porque, assim, eu não tenho meta nenhuma, assim, do tipo, como é que pensa a igreja daqui a tantos anos, o que está sendo feito para que ela cresça. Sinceramente, a gente até já ouviu de pessoas muito queridas, essa igreja precisa crescer, este lugar é uma bênção. E isso não arde no meu coração. Não que Deus não faça, mas, sinceramente, em nenhum momento. Eu olhava sempre para aquilo que estava à nossa frente e tem sido assim. A Cíntia, ela leu o meu roteiro aqui e está adiantando uma pergunta que eu ia fazer já está respondendo. É brincadeira, nem está anotada essa pergunta, mas eu realmente tinha essa pergunta para fazer para vocês. Mas, enfim, eu vou deixar o Rodrigo responder primeiro aí essa questão dos medos, angústias. Assim, no começo, a nossa convicção... Eu estou falando de antes do nascimento da igreja. Assim, né? Entendido a direção de Deus ali naquele domingo, claro, confirmado por tantas outras coisas. Inclusive, acho que a primeira vez que eu fiquei um pouco assim, eu diria, temeroso, foi porque meus pais congregavam na Bethesda em Boa Vista. E o pastor da Bethesda Boa Vista, o pastor Márcio Rosa, à época, muito querido nosso, muito amigo, né? Você também conhece, ele ficou muito feliz quando soube da nossa conversa, né? Foi uma das pessoas... Ele ficou bem efusivo, né? Mais até do que a gente, assim... Então, ele ficou muito feliz e ele tinha passado por uma experiência muito similar, começando a Bethesda em Boa Vista, em Roraima. Eu tinha visitado a Bethesda lá e ele tinha começado poucos anos antes, acho que uns 5, 6 anos antes da gente. Desculpa, o começo deles foi parecido com o de vocês, assim, na maneira como ele foi falar com o pastor Ricardo? Isso, só que a diferença é que quando ele foi falar com o pastor Ricardo falou, ele, né, e a esposa, enfim, foram procurar o pastor Ricardo, né, num congresso em São Paulo. Ele conhecia o pastor Ricardo dos livros que lia e tal, não conhecia pessoalmente. Naquela época a Bethesda fazia uns encontros anuais de pastores. E ele foi, né, ele e a esposa, e ao final falou assim, olha, a gente congrega numa igreja que a gente não consegue
congregar mais, né? Uma armadura de Saul, né? A gente está meio desajustado, a gente entende que Deus nos chama outra coisa e aquilo que você tem pregado tem encontrado eco no coração. Quer dizer, essa conversa que ele teve com o pastor Ricardo, na verdade, era algo que você... Não foi uma conversa que vocês tiveram com o pastor Ricardo, mas que tinha dentro do coração de vocês. Principalmente do coração da Cíntia. Então, a diferença é que ele congregava numa igreja que não era assim, ele estava entristecido com a igreja em que ele estava congregando, ele, né, já tinha sido ordenado também, pastor, evangelista, enfim, mas ele estava muito entristecido com o ambiente que ele estava. Então, ele estava procurando um novo lugar e conheceu a Bethesda, conheceu o pastor Ricardo, leu e entendeu, falou, poxa, esse aqui é alguém com quem eu gostaria de caminhar. Só para explicar assim, a gente tem um carinho muito grande, né, por todas as Bethesdas assim, no Brasil, mas assim, em Boa Vista a gente tem uma afinidade, assim, uma proximidade muito... eu chamo de igreja-mãe, vou explicar agora. Igreja-mãe, total. Porque o que aconteceu foi que... Beijo, pastor Eli. Inclusive foi o pastor Márcio. Bem, enfim. Então, é isso que eu ia colocar. É que a gente... então ele ficou muito... Então, o que aconteceu com ele foi que ele tem essa conversa com o pastor Ricardo e o pastor Ricardo reticente. Fala, conversa com a Jerusa. Vê o que a Jerusa vai achar. E aí o Márcio foi conversar com a pastora Jerusa, esposa do pastor Ricardo. E a pastora Jerusa falou assim, quem é você, de onde você vem, etc, e tal, né? Boa Vista, Roraima, poxa, a gente não tem nada lá perto, não tem nem em Manaus. Quando vocês foram conversar com o pastor Ricardo, vocês já tinham essa informação? Vocês já conheciam a história Rodrigo já tinha pregado. Inclusive, então vocês estavam, de certa forma, esperando uma reação parecida. É por isso que eu falo para você que eu saio daquele culto de maneira catatônica, dirigindo o carro e perguntando, pô, a gente teve essa conversa mesmo, teve, ele que realmente... conversa, né? E ele realmente reagiu assim, e pode e tal. Então, e aí é que a coisa muda, né? Você está perguntando de dúvida, porque quando a gente aí eu ligo para o Márcio, né? Nós ligamos para o Márcio, e aí ele fica super feliz. Que maravilha, que desejo, que legal, puxa. O Márcio, 3 anos antes, tinha estado no nosso casamento aqui em Brasília, então ele tinha vindo aqui, e ele, né? Eu vou estar no primeiro culto de vocês, vai ser uma alegria e tal. Puxa, que legal, que bênção. Vocês vão fazer o culto. O Márcio, ele veio com essa alegria e nos impulsionando assim, não, vocês vão abrir igreja, porque a gente já estava se reunindo na nossa casa com os amigos que não estavam congregando em lugar nenhum, com amigos que a gente convidava. Ainda não, querida. Sim, a gente fez antes. Eu nem morava aqui ainda, querida. A gente não tinha casa. Aí você vinha. Sim, mas a gente não tinha casa ainda. A gente ia se reunir onde? Na nossa casa. Não, tá falando do quando a gente veio para cá, em julho de 2008. Não, a gente... você estava aqui, vindo, voltando, tanto é que você estava em São Paulo ainda quando a gente teve essa conversa. Uhum. E aí você vem para cá, começa a morar aqui. Em julho. E aí a gente ainda mantém a casa em São Paulo, porque esse foi o nosso último... Quando a gente desmancha a casa em São Paulo. Aí eu vou para Santa Catarina e você... se desfaz da casa em São Paulo. Tá, mas o que eu quero saber é a dúvida. Então, em que momento surgiu a dúvida? Vigia, diretor, que esse homem sai do tema, assim, a gente fica aqui 4 horas e não sai desse quesito. É muito conteúdo. Quando o Márcio... quando a gente conta isso para o Márcio, em seguida o Márcio liga para o Ricardo. Super feliz. Ricardo, que legal. Puxa, eu acabei de falar com o Rodrigo e com a Cíntia. Eles comentaram que conversaram com você, que você autorizou para abrir a igreja. O Ricardo, oi? Até porque eu não falava em abrir igreja. Autorizava a gente se reunir em nome da Bethesda, que era a nossa igreja. Eu falei para ele, eu quero abrir uma igreja em Brasília. Eu falei isso. E eu tava, a gente tá lá reunido, lá em casa. Não. A gente nunca tinha feito uma reunião em casa. Nunca. Aqui em Brasília. Isso foi antes de qualquer coisa. A gente se reúne em casa aqui em Brasília depois que fala com o pastor Sóstenes, mas não vou misturar as histórias, não. Você fala da dúvida. Quando o Márcio conversa isso com o Ricardo fala assim, eles conversaram comigo, mas você sabe quem são? E aí o Márcio começa a contar, Márcio Rosa, pastor Márcio, começa a falar para o Ricardo, não, os conheço, Rodrigo já tinha sido ordenado na Assembleia, congrega aí na sua igreja, conheço, mas eu não conheço bem de próximo, não, mas eu conheço. Você os conhece? Então tá bom, então é você que vai lá para... começar o trabalho, abençoar o trabalho e fazer o primeiro culto em nome da igreja. Então foi assim que quando o Márcio me devolve isso, né, essa informação, eu falei, eita, aí eu falei, pô, mas é isso mesmo então? Mas não que fosse uma dúvida em relação a começar a igreja, mas sim
essa questão da instituição mesmo, né? Nós estamos trazendo o nome de uma instituição em São Paulo, enfim, tipo, uma igreja. Assim, será que ele estava medicado no dia e tal? Puxa. Né? Não lembra de ter autorizado. Mas enfim, foi muito importante para nós, né? Porque no meu coração o desejo era de viver uma experiência de igreja em Brasília similar à que eu vivi em São Paulo, na Bethesda, que era muito ampla, né? Muito além do convívio apenas durante culto e tal. Assim, era algo que, de fato, refletia na vida como um todo. Então, dúvida quanto a abrir a igreja e tal, continuar? Neste momento, nesse não. Momento, não. Né? Estamos diante, a gente precisa atualizar Hebreus 11, viu, gente? Temos mais pais da fé aqui, tá bom? Se fosse comigo, cara, no momento que ele falou, beleza, vai lá, eu falei, o quê? Não, fala não, por favor. Né? Mas enfim. Detalhe de brinks, não é pra valer. Não, foi... Caiu, trollagem. Não, verdade. Até eu me espanto de falar isso, mas não tive em momento nenhum dúvida, não. É muita certeza do que Deus está fazendo, né? Graças a Deus. E aí, cara, você me deu uma brecha aí para eu entrar num assunto que talvez seja um pouco delicado para você. E eu não estou aqui para fazer amigos. Né? Então... É o que homem, bom, né? É o homem. Mas eu sei do seu cuidado, do cuidado de vocês para não pescar membros em outras igrejas, essa coisa toda. Principalmente ali no início da igreja, vocês tiveram esse cuidado até exagerado, talvez. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Sobre alguém falando de causa própria. Acontece que eu sei que você precisou, para o seu próprio coração, né, e você mencionou agora há pouco, ter uma conversa com o seu... com aquele que foi o seu pastor, que realmente, assim, foi uma bênção na sua vida, eu tenho certeza, foi uma bênção na minha vida, na vida de vocês, e que o seu coração, eu sei que... Bem, como estava o seu coração para ir conversar com o pastor Sóstenes, que era o pastor da igreja? Como foi esse momento aí para você? Por que isso era tão importante para você, conversar com ele? E como foi isso? Eu cheguei em Brasília com 14 anos e saí daqui com 21, talvez, né? A gente começou a namorar, eu tinha 20, então com 21 eu saí. Então, você pega aí aquele momento da adolescência fervendo, o começo da juventude. Fiz grandes amigos, amigos para a vida inteira. Conheci a mulher da minha vida, enfim. Tudo nesta igreja, Assembleia de Deus da L2 Sul, com o pastor Sóstenes. E meu último ano na igreja, ou mais meus últimos anos na igreja, foi morando na casa do pastor Sóstenes, porque... Meu pai militar foi transferido daqui, eu fazia um curso aqui na faculdade que não tinha para onde meu pai foi. E, portanto... seu pai tinha ido para Roraima. Meu pai tinha ido para Roraima, exatamente. Né? Onde conheceu o pastor Onde conheceu o pastor Márcio Rosa anos depois. Então, por conta disso, a irmã Herô teve um sonho em que minha mãe pedia para ela um cantinho da cama. E a irmã Herô ficou bem incomodada com esse sonho e chama minha mãe para conversar. Fala, olha, Deus me deu um sonho em que você pediu um cantinho da cama para mim. E depois Deus me fez entender, vocês estão indo embora, eu quero que o Rodrigo fique lá em casa. Então, partiu da irmã Herô esse convite. Minha mãe jamais tinha pensado nisso, eu então, né, imagina. E imagina para um jovem adolescente né, que tinha toda como é que eu vou dizer, a admiração, né, que toda a igreja tinha pelo pastor Sóstenes, ser convidado para morar na casa dele. E aí, né, meus pais foram embora, todo mundo concordou, e eu fui morar e fui como filho para aquela casa, né, dormia no mesmo quarto que eles, enfim. Então, o laço que era de admiração era, né, eu vou dizer que era assim de cristão, né, assim no ambiente cristão, ele se tornou
quase sanguíneo, né? Você vai morar com alguém, você compartilha muita coisa. E como isso foi importante para mim, para minha fé. E enquanto eu estava lá, eu comecei a namorar a Cíntia. Sim. Então, a irmã Herô chamava a Cíntia de minha norinha. Chamava não, chama até hoje. Ok. Irmã Herô. Que mulher, enfim. Então, isso tudo carregou uma gratidão absurda, enfim, em relação a isso tudo. Nós começamos a namorar e meu pai mais uma vez foi transferido de Boa Vista para São Paulo. E aí mais uma vez meu pai fala, não, agora São Paulo vem para cá, vem estudar aqui. A história não foi tão simples assim, mas de fato eu me mudo para São Paulo, né? Vou estudar em São Paulo e me mudo para São Paulo. Nisso que eu mudo para São Paulo, eu começo a namorar à distância. Aí já não estou mais, né, na casa do pastor Sérgio. A princípio moraria na casa dos meus pais. Os meus pais passam muito pouco tempo lá também. Meu pai é transferido de novo, volta para Boa Vista. E eu fico em São Paulo e aí cursando faculdade à distância. A distância dos meus pais, né, e namorando à distância da Cíntia. Para o fim da faculdade eu conheço a Bethesda. Foi no começo da faculdade, né, que eu congreguei na igreja do Adriano. A gente conversou nisso em alguns episódios, na Assembleia de Deus em Santos, porque eu gostava de distância, entendeu? Então, se eu estava estudando em São Paulo, por que eu ia morar em São Paulo? Eu fui morar em Santos, com uma namorada em Brasília e meus pais morando em Boa Vista. Um homem cosmopolita. Essa coisa de ficar próximo para quê? Mas, enfim, Papai do Céu guiou tudo isso. Tudo isso é para contar o contexto do porquê que quando a gente entende que Deus está nos trazendo de volta para Brasília, e não foi tão simples entender isso, eu estava trabalhando e a empresa, né, de alguma forma, me convidando para assumir novos desafios. Franca ascensão a carreira dele. E eu estava ajudando, enfim, na gerência de um porto em Santa Catarina. Então, era o começo do casamento e a Cíntia, que tinha ido para São Paulo para morar comigo, né, casados, obviamente, ela começou a se sentir muito sozinha em São Paulo. E ela teve uma crise de fibromialgia, uma das primeiras grandes crises que ela teve. Com isso, ela ficou comigo em Santa Catarina um tempo, mas quando ela melhorou, claro, Santa Catarina é maravilhosa, né? Morava 2 quadras da praia, eu trabalhando e ela andando na praia, ok. Que lugar. Mas ela melhorou e aí ela volta para São Paulo, mas, né, São Paulo, enfim, o clima, o próprio trabalho em si também era bem puxado para ela lá, por ser uma regional, né, do lugar onde ela trabalhava. E aí o fato é que ela é assaltada também em São Paulo. Isso foi uma coisa muito ruim que aconteceu. 2 vezes. Nesse momento, já que a gente estava sozinho. E a gente começa a cogitar, então, a possibilidade dela voltar a morar em Brasília. Ela falou assim, ela me lembra muito bem dessa conversa. Ela falou assim, puxa, a empresa, nós moramos em São Paulo, a empresa está te levando para Santa Catarina, montou uma casa para você aí, um apartamento para a gente aí. Eles te bancam, né, sua ida e sua volta toda semana. Então, eu posso morar em Brasília, a empresa banca sua ida e sua volta para São Paulo e você banca sua ida e sua volta para Brasília. Então, foi nesse contexto que a gente fala, puxa, precisamos estar junto, São Paulo não faz mais sentido, porque se a Cíntia não vai estar mais em São Paulo, se eu não vou mais morar em São Paulo, se eu estou em Santa Catarina, e ela que legal, no começo de casamento. E aí a gente decide, então, você que tem dificuldades no casamento, permaneça firme. Vale a pena. Não tem dificuldade que você não possa vencer. Não tem distância. O que a gente ouvia é que agora é que ia acabar, porque agora a gente ia ficar junto, né, meu bem? Namoramos à distância, casamento ficando longe um do outro. Eu não ouvi essas coisas. E logo para melancólica que veio falar. Eu acho que eu sempre escolhi dessa. bem as amizades, Fabrício. Meus amigos não diziam isso para mim, muito pelo contrário. Todo mundo queria que a gente viesse para cá. Bom,
decidimos então, entendemos que era essa a melhor direção. Eu converso com o meu trabalho fala, ok, você faz o que quiser, no seu fim de semana, se você quiser morar em Miami, quiser morar em Lisboa, exatamente, estando aqui durante a semana, o nosso compromisso com você é te levar para São Paulo e te trazer de São Paulo todo começo, todo fim de semana. De resto, você faz o que você quiser. E eu, então... concordamos nisso e a gente vai mudar. É aí que começa a me angustiar a questão da igreja. Por quê? Porque a igreja que eu tinha deixado aqui não era mais a igreja que... Enfim, não era mais a mesma igreja. E a igreja que eu congregava em São Paulo também não era a igreja que eu tinha congregado aqui. Então, a gente veio a alguns cultos e meu coração se entristeceu. Não pelo que a igreja era, mas porque eu estava num saudosismo de algo que eu não viveria mais. Né? E aí a gente entendeu que precisava conversar com o pastor Sóstenes, principalmente porque depois que a gente veio aqui visitar, participamos de um culto, e eu e ela entendemos que a gente não congregaria mais nessa assembleia tão querida e tão marcante para todos nós. O pastor Jorge, não só moramos na casa dele, como ele fez o nosso casamento, né? Foi quem nos pastoreou. E eu sabia que ia ser uma conversa bem difícil. E foi bem difícil. A gente não precisa de detalhes da conversa e tal. Não, nem vou dar. Eu só quero dizer que... Mas, fala, então. Assim, o seu coração, como estava? Meu coração, ele entendia o compromisso de eu ter que olhar para o meu querido pastor, para o meu amigo, não tinha a menor dúvida, e de que era importante esse momento de encerramento do ciclo. Né? Pastor Sócio, olha, eu estou voltando para Brasília, estamos voltando para Brasília, mas o Senhor está nos dirigindo a fazer uma outra coisa que não aqui. Enfim. Mas em momento nenhum isso não gerou dúvida também. Me permita adicionar alguns elementos nessa história, e aí eu quero te perguntar assim, se isso passou pela sua cabeça. Você não vai falar assim disso por si, eu sei, mas é porque mas você vai Rodrigo, perguntar mesmo assim. Mas o Rodrigo, assim, desde adolescente, desde que ele chegou na igreja, ele sempre foi assim uma pessoa que se destacava nos adolescentes, no meio dos adolescentes, depois no meio dos jovens, né? E assim sempre esteve ali muito próximo da liderança, sempre foi visto como vou usar esse termo, uma promessa, né, e tal, assim, no ministério, essa coisa toda. Então, isso, você acha que isso pesou em alguma coisa nesse momento, assim, sentir que, assim, talvez, eu imagino, pelo menos, assim, isso veio à minha mente, que o pastor Sóstenes, que o ministério da igreja como um todo, né, as pessoas, os líderes da igreja, esperavam que você, sabe, voltasse para se tornar ali o pastor, um pastor na igreja, líder na igreja e tal, e de repente você... Nunca passou. Não, isso não passou pela sua cabeça? Não passou porque, assim como... que você poderia estar frustrando essa... Não. Fabrício, a gente caminha juntos já há muito tempo, né? Quando a gente entende o Senhor falando... E a gente não tem dúvida do que é para fazer. Então, assim como a gente foi falar com o pastor Ricardo, nessa audácia, nessa... como é que eu vou dizer? Nesse ímpeto divino, né? De ter a certeza de que a gente conhece a voz do nosso Senhor, que falou assim, vai, é isso que é para fazer, ao mesmo tempo na conversa com o pastor Sócio também. Então, assim... Não tinha aquela coisa... porque não era, assim como a Cíntia colocou, só para complementar, nunca foi um planejamento, nunca foi um plano, nunca partiu de meta, nunca foi, sei lá, um desejo de construir algo. Não, sim, sempre de vocês foi não, a voz. Mas as pessoas, entenda que as pessoas geram expectativas, né? Assim, vocês não geraram expectativas. Eu não digo... Mas aí eu ia até te perguntar, inclusive, em relação a Cíntia também, se você não passou isso pela sua cabeça de estar, sabe, assim, das pessoas acharem que você estava tirando a Cíntia, que era outra menina de ouro da igreja também, né? Que já tinha liderado os adolescentes. Mas a gente já não estava mais aqui, né, Fabrício? Isso não passa. Não, só quero saber se isso, assim, eu fiquei mais tempo aqui que você, né? Não só antes de você chegar, como depois que você foi embora, eu continuei. Foi quando eu dirigi adolescente na igreja, que era uma igreja, né?
bem maior do que a Bethesda, o departamento de adolescentes. Era uma igreja, né? foi quase tipo... Assim, as responsabilidades, o crescimento. Eu entendi a pergunta do Fabrício, e isso me incomodou quando eu voltei. Não porque tivesse alguma pretensão ou convite de liderança, não, mas as pessoas sentiam falta. Aquilo que o Rodrigo falou de eu me encontrar com as pessoas no mercado, na rua... Né, rever as pessoas, perguntar quando é que vocês vão aparecer, né? Porque, naturalmente, voltando para Brasília, era retomar a minha antiga vida aqui, né? Então, por isso a necessidade que a gente sentiu de o quanto antes falar com o pastor Sóstenes daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, até para que a gente não deixasse de ser bênção para as pessoas, né? Se a gente voltasse, a gente não ia estar sendo bênção, porque a gente tinha certeza que a gente não estava no centro daquilo que Deus estava nos chamando para fazer. Acho que isso é fundamental, né? Assim, nós entendemos o que o Senhor falou. E fruto dessa conversa, aí eu acho que é o ponto, né, que talvez você estava querendo me provocar na pergunta, foi uma disposição nossa, uma promessa nossa ao pastor Sóstenes dizer, pastor, nós não estamos planejando construir uma igreja e nós não levaremos ninguém aqui da igreja, né? Assim, se o Senhor está nos chamando, Ele vai trazer as pessoas, né, que no princípio éramos nós mesmos, para que congregarão conosco. Então, eu acho que isso talvez tenha nos marcado muito no começo, né? Ótimo, interessante. A gente nem começou, nem fundou a igreja ainda. Não. A gente ainda vai chegar. Acabamos de chegar, então, no dia 13 de setembro de 2008. E aí? Como foi esse dia? Eu lembro que eu comprei flores, enchi a casa de flores, meus sogros vieram. Tá, desculpa. Pastor Márcio veio com a esposa. Esse dia foi o dia da inauguração oficial. Foi do culto oficial. Do culto oficial com o pastor Márcio. Isso, sábado. Mas antes disso, já tinham tido outras reuniões. É o que eu falo e o meu marido não se lembra. Mas aí nós estamos falando de setembro. Antes disso... É porque esse foi o culto de fundação, a pedra fundamental. Isso. É que o que aconteceu? Depois da conversa com o pastor Sóstenes, em que a gente entendeu que naquele momento não seria delicado continuar indo a L2, principalmente depois da gente dizer que a gente não ficaria, que abriria uma igreja e ia continuar indo a L2, não fazia sentido, né? Então a gente começa, eu procuro um pastor muito querido nosso, um outro pastor muito querido nosso, que o Senhor também já recolheu, assim como o pastor Sócio, que é o pastor Moretti. E a gente, você tem que parar de falar com os pastores, cara. Tá chegando a nossa vez também, daqui a pouco somos nós. Mas, e o pastor Moretti, então, abre a casa dele, porque a gente nem casa tinha ainda. Então o pastor Moretti diz, olha, vocês vão abrir igreja, então tá bom. Enquanto vocês enquanto o Márcio não vem, não ora por vocês oficialmente, vocês podem se reunir na minha casa. E ali nós e outros casais de amigos, né, a Sueli e Josilene, que estão com a gente até hoje, a Aline e Érico, que congregaram com a gente tanto tempo, nós começamos, junto com o pastor Moretti e a Ariuma, nós começamos a ter algumas reuniões semanais, né, domingo basicamente, que era quando a gente estava aqui. E ele gentilmente abria a casa dele para a gente fazer esses cultos. Ele trazia a palavra, a gente cantava e tal. Nesse movimento incipiente antes do 13 de setembro. Mas antes do 13 de setembro, vocês chegaram a se reunir na casa de vocês também. também. Sim, ele não lembra, mas eu me lembro muito bem. Eu estou contigo nessa. Eu desconheço essa reunião lá em casa. Cada um lembra do que quer, né? Eu cheguei aí tocar um violãozinho desafinado. Você foi, mas já era depois. Não, antes, em reunião lá. Foi. Tá bom. E nesse dia, no dia do 13 de setembro, eu não estava lá, mas, enfim, eu cheguei no pós-culto. Foi. E chegou no pós-culto. Porque ele tinha responsabilidade. Eu lembro quando você foi com o violão, eu lembro que você... Ok, vamos... Então, olha só. Foi o primeiro pirulito que a Débora Pinheiro chupou, foi nessa ocasião. Que bom que você lembrou do pirulito. Porque eu ia lembrar de outra coisa. A gente vai falar do docinho, da ceia com beijinho, essas coisinhas? Não, exagero, biscoito e tal. Mas vamos lá. 13 de setembro, como foi esse dia?
esse dia, para mim, foi aquela preocupação, né? De acolher todo mundo. A gente morava num apartamento de um quarto. Foi um dia meio de Marta, assim? Foi total. Foi um dia o quê? De Marta. De Marta. Ah, completamente. Casa Pra cheia. mim foi, né? Ele tava lá recebendo o povo, né? Ele era o pastor. Sensacional. Sultão, né? Pavoando lá Sensacional. e eu correndo de um lado para outro, né? Esse é o Rodrigo. É o nosso Rodrigo. E isso foi algo que eu até falei aqui, você volta aí no episódio do Ministério Pastoral, que para mim foi bem... Tinha eu sabia que era o que precisava ser feito, mas não foi leve de maneira alguma, porque Rodrigo não estava morando aqui. Então, ele chegava na sexta-feira, ele já se envolvia com as pessoas, com aquilo que estava se tornando a igreja ali dentro de casa, e na madrugada da segunda ele ia embora. Né? Então, assim, a gente estava vivendo um começo de casamento, começando igreja, porque até então a gente não tinha parado para morar junto. Né? Então, assim, foi tudo muito ao mesmo tempo. Agora, foi bem desafiador. Mas sabia que era o que precisava ser feito, né? Eu olho assim... Teve alguma coisa especial nesse dia, assim, nesse culto, no culto em si e tal? Sabe? Vocês sentiram que foi um momento especial? Ou foi um momento como qualquer outro? Foi só continuidade mesmo? Foi só... Como, sabe, assim... O pastor Márcio veio, né, e tal, e isso... foi marcante. Foi né? marcante, assim, Eu me lembro corações. do texto que ele leu. Não despreze o início das pequenas o coisas. dia dos pequenos começos. Dos pequenos né? começos, né? Não despreze o dia Zacarias. dos pequenos começos. Isso marcou muito e assim... Começar em uma igreja com Zacarias sendo pregado... eu tenho muito carinho por isso. Muito carinho pelo texto. E ali vem aqui, assim, nunca foi uma brincadeira, mas naquele momento era assim, o valendo. A gente está carregando o nome do Senhor, honrando o legado daquilo que a gente está vendo de São Paulo, né? Então, aquilo tudo nos deixava numa condição... Mas isso não me amedrontava, porque sempre... E isso é uma coisa que alegra o meu coração até hoje. Às vezes as pessoas questionam. A gente está sempre muito focado no que está acontecendo ali no dia. E o que acontecia no dia? A nossa oração era que o Senhor reavivasse a chama no coração daquelas pessoas que estavam chegando para nós ali na nossa sala. Essa era a minha oração, creio que a do Rodrigo também. Então, é como se ficasse anestesiada para todos os outros desafios para além disso, né? Hoje, olhando 15 anos para trás, eu vejo que era bem desafiador, né? Mas nós passamos. Um ano, você, assim, ok, passou esse momento, e aí agora, oficialmente, somos Igreja Bethesda em Brasília. Isso. E aí... Só que na sala da casa de vocês. Sim. E com todo respeito, sem nenhum desprezo, mas não era uma sala enorme, né? Não era enorme, não. Talvez um pouco maior do que o espaço que a gente está aqui agora. Eu estava pensando que... Era isso aqui. A sala era o nosso estúdio. O espaço disponível era O mais ou menos espaço esse. disponível era esse, porque aqui já era cristaleira, cozinha, acabou. Acho que em relação ao primeiro culto, eu sei que a gente já está avançando, mas a minha sensação era de muita alegria. Porque, apesar de ter sido ordenado muito cedo, e, enfim, ter sido pastor auxiliar, né, pastor de jovens e tal, e na Bethesda não ter exercido o pastorado, ali, de fato, pela primeira vez eu estava assumindo uma igreja que nascia comigo e a Cíntia, né, e alguns amigos. Mas, então, e isso para mim era um marco, foi um marco muito, muito importante naquele dia. Então, com muito carinho. Né, como uma salinha muito pequena, mas o quentinho no coração do Papai do Céu confirmando. Então, as outras coisas, né, a gente realmente, graças a Deus, relevamos muito. E de como o Senhor foi abrindo o coração das pessoas para estarem conosco. Isso também foi muito marcante para mim. A gente encontrava
as pessoas diziam: vocês estão em Brasília, que legal, onde vocês estão congregando? Né? Era sempre uma resposta complexa. E aí, em algum momento, a gente começou a dizer: não, a gente está com uma igreja, está com uma igreja. É mesmo? Vamos, não, você tem sua igreja, fica aí. Né? Este que é o host, inclusive, né, quis nos acompanhar no primeiro mês. Falei: não, rapaz, você está muito bem na sua igreja. Fabrício, né, era ministro de louvor, era líder diácono, líder de jovens, chaveiro, porteiro, a ponto do pastor dele, à época, brigar comigo, dizendo que eu estava assediando o Fabrício. Ele disse: olha, né, não preciso fazer isso, o senhor é que decide quando for para ele estar conosco, mas ele precisava, obviamente, né? Olha a petulância, né? Eu dizendo para o Fabrício: não, Fabrício, prepara lá o sucessor para você poder estar aqui com a gente. E a gente ficou nessa ansiedade de ter o Fabrício conosco logo no começo da igreja. O importante é que deu tudo certo. O importante é que ele não desistiu, né? Isso é muito importante para mim. E graças a Deus que você não desistiu. Graças a Deus que o Senhor não desiste de mim. Porque... Bem, vamos voltar aqui à pauta. Aí tá. Quase um ano nessa situação, né? A gente ficou bons meses. Não, lá em casa, a gente começa a igreja em setembro. E a gente passa essa primeira virada de ano ainda lá em casa. Quando a gente, janeiro ou fevereiro, a gente entende a necessidade de ir para um local comercial. Por quê? Então, é óbvio, eu sei que é óbvio. Não, mas assim, qual era a maior angústia nessa situação? Assim, o que eu entendia das pessoas era que... O que as pessoas verbalizavam para a gente, né? Essas pessoas que estavam no começo com a gente, que eles gostariam de trazer pessoas para visitar a igreja, para estar conosco, e que eles não se sentiam à vontade de convidar pessoas para a nossa casa, né? Eles queriam levar a pessoa para a igreja, só que uma coisa era meio que a outra. E, como a gente já disse, a sala não era tão grande assim, então isso tinha uma restrição física também para esse tipo de coisa. E a gente entendeu que era o momento da gente procurar um espaço e começamos a orar, buscar a Deus, direção, para a gente alugar um lugar. E a gente muda, então. Então, acho que com 5, 6 meses de igreja, a gente já tinha... Aí a gente precisa, antes de mudar, formalizar, ter CNPJ, fazer essas coisas, né, mais institucionais, e a gente dá esse passo, e em seguida a gente aluga, então, uma sala comercial na Asa Norte. E as reuniões continuaram do mesmo jeito, assim, na sobreloja? Não, né? A gente em casa se reunia num domingo à noite, como todo mundo, como assim te contou, a rotina era bem interessante, porque eu continuava trabalhando em Santa Catarina. Então, o culto acabava, a gente... O Rodrigo vinha todo final de semana, para pastorear a igreja. Não, eu vinha para estar com a minha esposa, né? Não, vinha pastorear a igreja. Olha... Vinha. A gente não tinha pau. A gente não tinha. Vamos tomar um sorvete? Vamos fazer um passeio em Pirinópolis? Vamos visitar a família? Não. Era a igreja desde sexta-feira à noite até ele ir embora. Se é para falar a verdade, bora falar a verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que era um prazer você fazer isso ao lado da sua esposa e que não faria sentido você fazer longe dela. Isso. Mas que era para pastorear a igreja. Era para pastorear porque era o momento, era para isso. Era esse o momento. Não tinha como você não fazer isso. Né? Para aqueles que não têm muita intimidade conosco, é sempre assim, os dois se juntam contra mim. Me juntam, amor, nós temos fatos. Eu não vou discutir. Então, e aí a gente tem essa mudança, porque quando a gente vai para essa sala comercial, que era na 315 Sul, a época conhecida como Quincy, a gente entende... Por quê? Então, porque... E isso fez parte da escolha do local? A gente entendeu como uma oportunidade. Eu acho que essa era a questão. Era um aluguel mais em conta, justamente por ser numa área de meretrício, né, na cidade. Né? A gente sabia que a W3 Norte ela tem esse peso. Né? A gente mora até
ali perto. Até hoje a gente sabe que é uma área onde os aluguéis são mais baixos, justamente por causa disso. Mas a gente viu como uma oportunidade também. Só que eu creio que ainda não foi daquela vez, porque a gente ficava numa sobreloja. Então, assim, não tinha... Aliás, esse negócio de não ter placa e ser difícil achar é uma coisa que nos acompanha, né? Porque se agora a gente nem placa Era tem... muito legal, porque... Pelo menos a gente sai para a rua aqui direto, né? Da escada, e lá não. Além da gente não ter placa, o que incomodou Tinha todo um mundo no começo, interfone. a gente pendurava um folder durante o culto na portaria. E as pessoas, para subir na igreja, tinham que tocar o interfone. Então, você imagina não, isso. Mas foi o que coube no orçamento. Foi Não, onde sim, a gente Mas alugou. disso para o local anterior não mudou muito, né? É Não, verdade, na nossa casa também tinha que tocar o interfone. E o que mudou? Não, Assim, o que mudou foi que a gente passou a fazer cultos de manhã, então. A igreja tinha alguns casais com filhos muito pequenos. Lá em casa já era às 18, não era muito tarde. Lá em casa Apesar já era da gente ficar até tarde juntos, mas o culto era assim... E o porquê de ser 18 horas é porque era essa época de estiagem, muito calor, então a gente esperava ficar um pouco mais fresco para fazer o culto. A gente não tinha ar-condicionado em casa. Então, convencionou-se às 18. E indo para a sala comercial, a gente passou a fazer de manhã, até porque um dos objetivos era envolver as crianças. E por falar em crianças, como é que era? No apartamento? Eu até comentei no episódio sobre o Ministério Pastoral, que lá era de um quarto, e o que aconteceu? Como o banheiro era muito amplo, o proprietário reformou e transformou um cubículozinho como um quarto reversível, que usava como closet, assim, era um armário com um espacinho assim que não me dava de braços abertos. Ali é onde ficavam as caixas da mudança, que veio de São Paulo, que não cabia tudo no apartamento, e ali no que sobrava de espaço era onde eu ficava com os bebês, né? No episódio que foi gravado, mas você só vai ver na Semana da Criança, a gente tem aqui o André Caleb, que fez parte dessa primeira turma, né, com 1 aninho de idade. Então, como eles eram ainda bebês, dava para eu ficar com os 4, 5 que iam aos cultos ali. E ali naquele espaço o Senhor nos visitava. Foi muito linda essa época. Né, um desafio para mim, que nunca tinha trabalhado com bebê, mas era uma necessidade. Aquilo que eu falei para você, eu vivi a necessidade do momento. Eu comecei a viver de acordo com aquilo que as pessoas que o Senhor nos trazia estavam precisando. Essa era a igreja, né? E passando para a loja da 315, ainda não era tão grande, mas ela tinha uma antessala que dava para uma sala. Nessa antessala ali já ficavam os bebês. Os pais passavam, já deixavam ali, o lugar era mais alegre, colorido, as crianças ficavam ali. E na sala contígua a esse espaço era onde era o culto, não tinha porta, não tinha janela. Tá? Que a criança brincando e o Rodrigo pregando ali no outro ambiente. Isso aconteceu com você pregando ali. Tinha dia que eu tenho que falar, eu não sei como o Fabrício conseguiu pregar, porque estava as crianças brincando, a pessoa pregando, aí a gente entrava, chegava a gente durante o culto, passava pelas crianças, pelos bebês, e chegava lá para sentar. Foi bem desafiador, mas ficamos lá ainda acho mais 1 ano. A gente sabe que assim nesse ministério do cuidado das crianças, um problema que muitas vezes se enfrenta é que o professor, a professora, no caso, ela não está presente nos cultos, né? Não está ali mas nesse caso se alimentando, estava, né? Porque era do lado, né? Mas não, porque ela, mas ali, apesar disso, mas assim, ela estava envolvida com as crianças. Só o Fabrício para puxar essa pergunta, eu não coloquei no roteiro nada sobre isso. Mas e aí, como era e como vocês resolveram isso? Como foi? Fala aí, pastor, como foi resolvido isso aí? Eu não entendi a pergunta. O que assim, foi resolvido? Para que a Cíntia, que na época era a professora das crianças, né, que era a cuidadora, a tutora, a guiadora, a guia, né, das crianças ali, para que ela participasse dos cultos, para que ela participasse, para que ela se alimentasse do... Como em toda comunidade cristã, entendo que
que presta esse tipo de serviço à comunidade e ao Senhor, de ensino, a oração é sempre para que o Senhor levante mestres para comporem essa força de trabalho. Eu lembro que a Fanny foi alguém que Deus tocou no coração para vir auxiliar algumas vezes, e ela, nesse mesmo cubículo, né, tem a memória dela sentada dando aula. Lembro da Paulinha também. Ali, Paulinha, enfim. Espaço ali. E a gente tinha... eram muito bebês, né? Engraçado, assim. A igreja era bebê e as crianças que a gente tinha eram bebês também. A gente não tinha adolescentes, não tinha jovens, né? Não tinha outras faixas etárias. Era de 0 a... exatamente, eram adultos, e de 0 a 2 ali, 0 a 1, 0 a 2 era o que a gente tinha. Então era muito maternal mesmo o que acontecia, mas com todo o zelo, com todo o trabalho didático. Me lembro que a Cíntia... Com toda a importância que Deus já tinha colocado no coração da Cíntia. Sempre, muito zelo mesmo. Lembro que quando a Cíntia e a Aline viajam a São Paulo, né, para participar de um curso do DAC lá, que era Deus Alcançando Crianças, que era o Ministério Infantil na Bethesda, em São Paulo, e a PEC aqui, que elas fizeram, enfim. E desde então, sempre foi uma dificuldade, claro, contar com professores é um trabalho que sempre sobrecarrega, mas, ao mesmo tempo, sempre foi algo que Deus sempre colocou no nosso coração com muita intensidade, do tipo, precisa ser feito, e fomos fazendo. Estamos em 2009. Mais algum desafio ali na Sobreloja? Não, ali acontecia... Eu dava todos os domingos. Eu comecei a ter ajuda quando eu cheguei no final da gravidez do Davi, em 2009. Foi quando, né, a gente começou 2009. A ter a ajuda, e aí a Fanny, ela veio nos auxiliar, porque ela nunca foi da Bethesda, ela tinha a igreja local e me ajudou como numa licença maternidade, né? Eu tive o Davi, Você teve o Davi em junho, né? Em junho. A gente estava ali há poucos meses, né? Então foi o tempo que eu lembro de florescer. Às vezes algumas dificuldades são oportunidades de florescer, né? E ali eu lembro da Paulinha, da Aline, da Fanny também se revezando, e foi um momento muito feliz, porque elas sempre muito organizadas, dedicadas, começaram a enriquecer o trabalho com mais material, com tudo, e foi muito bom. Mas continuava aquela necessidade assim de um lugar aberto ao público, a quem estivesse passando entrar, né? Que a gente estava sempre meio que escondido. E também já não estava cabendo. Gente, é impressionante. Né? Essa mulher parece que lê mentes, né? Que era justa. Eu estava com isso na minha mente aqui, essa pergunta para te fazer, e você toca nesse assunto, né? Quais são os motivos, assim, que além do espaço e tal, que não era um problema tão... Era o ruído mesmo, a gente não ter ambiente separado para as crianças, e atrapalhava as crianças. Atrapalhava as crianças e a gente, tirava, né, a a atenção delas, né? Imagina o professor querendo... E a gente abstrair no meio da pregação as crianças, né? Era impossível. Chegou um ponto que não dava mais. Só que nesse ambiente a gente começou a ter também outros encontros. Eu lembro que a gente abrigou uma formação de líderes do Casados para Sempre. O pessoal ia durante a semana lá para a igreja para fazer. Nessa época eu já estava final de gravidez para ter Davi. Eu lembro que eu fiz algumas aulas, não participei muito, mas eu lembro que teve. E depois, com a igreja, a gente nem aumentou muito o tamanho, mas a gente viu que ele já não era estar dentro da nossa casa, mas também ainda não era um lugar que a gente podia trazer muita gente. E a questão de não ter... Né? Até hoje a gente ainda não tem espaços totalmente isolados, mas ainda a gente precisava progredir nisso, estava atrapalhando. Essas coisas ficaram claramente resolvidas com a mudança para 703 Norte. Mais ou menos, porque se você lembra bem como era lá,
O som vazava também, apesar das crianças estarem no subsolo. É verdade, vazava o som. Mas aí não éramos mais nós atrapalhando as crianças. Exatamente. Então, nesse sentido, então, a gente resolveu só de um isso. lado... exatamente. A gente resolveu o problema de um dos lados, né? E a gente, enfim... A gente. É que eu estou tentando me colocar tá, claro. distante aqui, mas é difícil. O eu narrador. Mas uma das maiores preocupações que eu lembro, assim, que eu lembro de vocês conversando e tal, lá entre vocês da comunidade ali, é sobre a questão do acesso, né? Que você comentou que o interfone, essa coisa toda. Escada, ou seja, né? Era fechado. Então, assim, uma pessoa que quisesse espontaneamente chegar, deixa eu entrar nessa igreja, não poderia, né? Aqui não, precisaria de autorização para entrar. Nem saberia que tem. Mudou-se para 703 Norte, continuou não sabendo o que tinha ali, a não ser pelo barulho, né? Mas por um bom tempo. Placa realmente não tinha. Continuou uma igreja sem placa, né? Apesar de ser Bethesda, mas não tinha uma placa na entrada. E aí? Como foi essa mudança para 703 Norte? Bom, como você falou, a Cíntia comentou, a necessidade da gente acomodar melhor as crianças, ter um espaço para elas, foi fundamental, além da questão mesmo de ter um ambiente maior para a gente se reunir. Foi um salto em termos de espaço. Acho que a lógica a gente congregava, sei lá, tinha 30, 40 metros quadrados, a gente vai para um lugar de 120 metros quadrados, né? Que ainda não é grande, mas enfim, mas para nós eram 2 pisos, né? Cada um com 60. E a gente ficou muito feliz. Mais do que precisavam. Sim, com certeza. Mas uma coisa que a gente acabou passando despercebido nesse primeiro ano também, mas que marcou muito, é que a gente começa, por causa do cabeça dura do pastor que não quis aceitar o Fabrício, fazendo louvor com o Ademar de Campos por um tempo. Então, a gente não tinha ninguém... Na nossa casa, Isso, né? A gente não tinha ninguém que tocasse o violão ou não que tocasse algum instrumento. Então, a gente botava o DVD do Ademar de Campos e cantávamos algumas canções. E, invariavelmente, eram quase as mesmas canções todo domingo, né? Mas aí a gente agradeceu ao pastor Ademar de Campos a bênção que foi ter com ele, mas o Fabrício chegou e assume então o louvor, né? Ele o violão. Meus filhos achavam que o violão fazia parte do corpo dele, porque o Fabrício andava sempre com o violão para onde quer que fosse, era o terceiro braço dele, e assume de uma maneira muito zelosa, muito cuidadosa, o que foi uma marca da nossa igreja durante muito tempo, porque nós ficamos, apesar de termos comprado, porque aí nós mudamos de igreja, agora a gente vai comprar som. E aí compramos um som para a igreja, som que a gente usa até hoje, inclusive, né, com poucas mudanças que a gente acrescentou, mas a gente sempre fez um louvor muito a capela, e era uma delícia, uma memória muito afetiva que eu tenho desse tempo. Para mim é uma memória de aceitação, né? Porque primeiro que eu não tocava. Que legal, você não tocava, a Cíntia não dava aula e eu não pregava. Tá ótimo, era exatamente assim. E o violão não era dos melhores, né? O violão era um violão que tinha seus problemas ali de afinação. E assim, vocês estavam vindo do Ademar de Campos, cara, né? Claro. Assim, poxa. A diferença, acho que maior é que o Ademar de Campos eu podia pausar, né? Mas Então, você tinha controle total sobre ele. E eu sempre fui meio rebelde, né? Então... Mas aí vocês não podiam nem escolher mais as músicas e tal, que ia cantar. E aí? Mudou para lá e tal. Houve realmente, então, vocês sentiram que, ufa, sabe, alguns problemas e tal foram resolvidos e tal. Nós estamos em qual pergunta? Eu ia perguntar o ano que a gente está agora. Bem, aí a gente... Assim, 2010. 2010 foi um ano de mudança. O ano 2010 é quando a gente vai para... Que vai lá para 703 Norte. 703 Norte. Né? Então nós chegamos a 2010 e houve a mudança para 703. Sim. Muita coisa acontece aí na 703 Norte, né? Muitas aventuras, pode-se dizer assim. Muitos desafios. Mas que nós vamos conversar sobre isso no próximo episódio. Esse a gente está encerrando por aqui, tá bom? Então fica ligado, fica ligada, que no próximo episódio a gente tem a continuidade
E aí a gente vai falar de coisas bem interessantes que aconteceram aí nesses últimos anos na Bethesda. Tá bom? Você será bem-vindo também pro próximo episódio. Fica com a gente. Um beijo no coração. A gente Até volta. o próximo. Beijo.